CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Conta pra mim, já testou as inteligências artificiais para nos dizer aqui qual que funciona melhor para quê? Já testei algumas, viu, Fernanda? Aqui alguns planos gratuitos, planos pagos também, para ver qual que a gente consegue analisar como a melhor, né, para isso. E aí uma questão interessante, ou seja, antes, né, a gente tinha a dúvida de qual celular comprar, era a grande dúvida, né? Agora, a pergunta é qual inteligência artificial eu vou contratar, né, para fazer aquele resumo, planilha, apresentação, né, tudo mais, né, para isso. E a resposta à pergunta é, não existe a melhor. Na verdade, a melhor é aquela que responde melhor à sua necessidade, né? Então, essa é a questão. Então, as ferramentas de IA, na verdade, elas são como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Não tem a ferramenta única, né? Eu não vou usar um martelo para bater um prego, né? E nem uma chave de fenda para tirar remover alguma coisa, né? Da parede. Na verdade, não é assim. Então, vamos lá. Para cada uso, a gente tem algumas sugestões. Então, por exemplo, para estudantes, né? Explicar aquela matéria difícil, montar um plano de estudos, revisar a redação, né? Criar simulados. O ChatGPT é excelente para essa situação de criação de explicações e de exercícios. Já o Gemini, né, o Notebook LM, são ferramentas ótimas para estudar a partir de documentos de fontes próprias. Ele é ótimo para poder resumir esses documentos. Então, o Gemini e o Notebook LM são boas para essa questão, né? Uma coisa importante é que a IA não deve substituir o raciocínio. Na verdade, o risco que o aluno receba uma resposta pronta e aprenda pouco. Então, essa é a questão. Para profissionais, né, então, usam basicamente para escrever e-mails, resumir reuniões, criar apresentações, né, até analisar planilhas também. O indicado são as ferramentas ou soluções corporativas, como o Microsoft 365 Copilot, né, que tem a integração lá com o ambiente todo da Microsoft, né? O próprio Gemini também, que tem integração com as suas ferramentas do Google também. Então é uma questão interessante. O que é importante nessa situação de uso de ferramentas de IA para uso profissional é cuidado com os dados sigilosos, contratos, dados de cliente, informações internas ou documentos estratégicos que você vai fornecer para as IAs, né, para isso, né? Para empreendedores, né, então vão criar posts, anúncios, descrição de produtos, né, até um atendimento, né, inicial aos clientes, nesse caso, né, o ChatGPT funciona muito bem, né, para isso. Então, ou seja, para empreendedores essa é a situação. Então, como é que eu vou escolher a plataforma, né? Se o objetivo é estudar, a melhor opção é o ChatGPT, né? Posso considerar também o Notebook LM para resumir textos, resumir PDFs nesse caso. Se o objetivo é trabalhar, o Copilot, Microsoft Copilot tem feito um bom trabalho, né? Ou o Gemini, né? Aí depende. Se você usa ferramentas da Microsoft, o Copilot é mais indicado. Se você usa ferramentas como o Google Drive, o Gmail, né? O Gemini, que é do Google, funciona melhor nesse caso. O ChatGPT é meio que um coringa nessa situação, não é para isso, né? Nesse caso aqui. Se for empreender, o ChatGPT é muito bom, nesse caso, né, para criar campanhas de marketing, elaborar propostas comerciais, né? Então é uma questão interessante também, né, para isso. E se você for programador, né, aí eu tenho duas opções. O ChatGPT funciona bem, né, para programação, e o GitHub Copilot também é uma solução interessante para programador, né, para essa situação. Então, o importante, né, a gente tomar uma série de cuidados de usar essas ferramentas de IA como um assessor, né? Mas não como o especialista naquele assunto. Na verdade, ele vai te dar algumas respostas, mas a análise final, né, do resultado, se aquilo faz sentido para aquele problema que está sendo apresentado para o IA, é o ser humano, né? Então a gente tem lá, no caso da IA, aquelas alucinações, respostas inventadas, né, plágio, né, vazamento de dados. Então, ou seja, são problemas que a gente tem nessa situação. Então, a melhor IA, né, não é a que responde mais bonito, mas a que ajuda você a pensar melhor, trabalhar melhor e errar menos, né, nesse caso. Né? Para aqueles que estão querendo um resumão, né, dessa situação, se eu tivesse que indicar uma ferramenta para quem está começando, né, seria claramente o ChatGPT. Ele é bastante versátil,
atende bem estudantes, profissionais, empreendedores, mas ele não é aquela questão específica, né, para isso, né? Se você trabalha, né, com o dia inteiro com ferramentas de IA, aí cai no Microsoft 365, se você usa as ferramentas da Microsoft, ou o Copilot, também, né, ou o Gemini, na verdade, para quem usa ferramentas do Google para isso. Então, esse seria o resumão dessa situação. É importante, né, escolher aquela que melhor te atenda, não aquela mais bonitinha ou que dá uma resposta melhor. E também o ChatGPT, ele tem limite, né? De acesso, senão você tem que pagar. Assim, todas elas têm ferramentas, tem versões pagas, que são versões gratuitas, que são bem limitadas, e versões pagas, que aí você tem acesso a algoritmos mais sofisticados, né, e a até outras formas de raciocínio interno na ferramenta, né, para isso. Então, todas têm, né, algumas com limites um pouco menores, outras com limites um pouco maior, né, de utilização, mas assim, a versão realmente que eu vi, pelo menos, que dá resultado nesse caso, é a versão paga. Ele até tem valores até relativamente baixos, né, ou seja, em torno de $20 por mês, né, a gente já consegue ter uma solução interessante de IA paga. O ChatGPT, falando um pouco aqui de real, é R$99, a versão mais simples, por mês, não é isso? A versão do ChatGPT? Eu andei consultando, é R$99. E o do Gemini não tem cobrança, você pode explorá-lo o dia inteiro. Acho que eu não entendi agora o final. Tá, eu vou pesquisei aqui, Fernanda. Olha aqui, Gilberto, esse plano aí que a Fernanda citou é o mais popular e custa R$99,9 ao mês. E aí tem um plano premium, que é o mais avançado, quem quiser, tá R$200 ao mês. Vou até aproveitar, Fernanda e Gilberto, até começou a falar sobre isso, vai tirar uma dúvida, Gilberto. Eu já vi uma história de que, à medida que você utiliza uma inteligência artificial paga, o serviço de inteligência dela melhora, a busca fica mais aperfeiçoada. Isso é mito ou é só incentivo ali pra gente comprar a versão paga, Gilberto? Não, isso é completamente verdade, Adalberto. Assim, exatamente nessa versão desse valor perto de R$100, né, por mês, já é uma ferramenta de IA bastante completa já realmente tem uma grande diferença, isso eu testei inclusive, uma grande diferença se você usa a ferramenta gratuita e a ferramenta paga. O nível de profundidade na análise que a ferramenta paga faz, o nível de pesquisa que ela faz para te dar uma resposta é muito mais específico e superior do que a ferramenta gratuita. Então, se você realmente está pensando em usar de forma profissional uma solução de IA, eu recomendo usar a ferramenta paga. A nossa ouvinte Carmen, né, Patrícia? A Carmen ela está perguntando sobre... Ela está perguntando se essa inteligência artificial que aparece no WhatsApp da Meta, se ela é boa. É uma ferramenta, assim, razoável, né? Não é exatamente como o Gemini, o ChatGPT ou o Claude, porque, assim, a Meta começou depois, né? Ela meio que está tentando tirar o atraso nessa situação. É uma ferramenta razoável, eu diria apenas, né? As outras, né, que já têm algum tempo de estrada, são melhores para fazer esse tipo de análise. Posso fazer uma pergunta também? Lógico. ChatGPT tem uma IA dentro do ChatGPT, um assistente, não sei como é que seria o nome correto, que se chama Codex, que ajuda também em programação, não é isso, Gilberto? Exatamente. Então, essa é uma solução, né, do ChatGPT para fazer a parte de programação. O resultado, pelo menos o que eu tenho visto e testado, é bastante bom. A única senão que eu tenho em relação ao uso da IA para poder fazer a programação é que alguns códigos gerados pela IA são inseguros, ou tem problemas de segurança nesse caso. Então, é importante que o programador saiba o que ele está fazendo, se ele não vai acreditar cegamente no que está saindo lá do ChatGPT ou de uma outra ferramenta de codificação dessa. Uma outra coisa importante também é que alguns programadores utilizam as ferramentas de IA para validar o seu próprio código. Então, o programador desenvolveu um código e aí ele entrega esse código para a ferramenta de IA e fala assim: olha esse código, veja se tem alguma coisa errada e tenta melhorar o meu código. Bom, isso é um uso interessante lá, só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu entrego um código desse para a ferramenta de IA, ela vai aprender aquele código.
E se uma outra pessoa, né, consultar, fizer uma pergunta de alguma coisa próxima daquele código, a ferramenta de IA pode reutilizar algumas partes daquele código que eu entreguei para ela. E aí, o problema é que muitos códigos desenvolvidos pelos programadores são segredos industriais, ou são segredos do negócio, né, onde o programador está trabalhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fornece qualquer tipo de informação para a IA. E tem a tal da polêmica lá de que a IA vaza, né? Sim, ela com certeza, ela é um banco de dados, ela vai aprendendo tudo que está ali, né, você está entregando para ela, inclusive, e aí ele vai fazer a reaproveitamento daquela informação, uma outra resposta, uma outra pergunta, ou numa linha de raciocínio que ela tenha mais à frente, ou que alguém perguntar a ela. Meu Deus, cuidado que você sobe lá então, hein, gente? Algo inofensivo, né? Um retoque. Isso é trivial. Trivial. Gilberto, você usa IA para quê? Oi? Você usa IA para quê? Eu uso para trabalho, para resumir, principalmente para resumir alguns textos, né? Eu preciso ler alguns textos que são muito grandes, né? Isso é uma questão interessante. Outra forma que eu uso também da IA é para fazer resumo de reunião. Eu faço uma reunião, né, via Meet, né? E aí eu tenho uma ferramenta associada, que é o Gemini associado ao Meet, que ele ouve toda a reunião, né, e me faz um resumo dessa reunião, né, para isso. Quando é um assunto que não seja um assunto sensível. Quando é um assunto sensível, eu não uso essa ferramenta porque eu não sei exatamente aonde esse dado, né, ou aquela informação daquela reunião vai parar. Tem mais uma aqui no nosso WhatsApp, Gilberto. O André está dizendo que ele fez a revisão ortográfica do TCC dele pelo GPT. Diz que ajudou bastante e não constatou plágio. Interessante, sim. Essa questão de tratamento de texto pelas ferramentas de IA é uma função excelente. Elas realmente entregam o que se solicita delas, né? Parte de resumo de texto, parte de revisão de texto, né? Nessa situação é uma questão bastante interessante, né? Ou seja, e funciona bastante bem. É isso. Eu tenho uma duvidazinha que ficou da semana passada, não é sobre IA, é um organizador de arquivos de computador, a pergunta que chegou pelo Franco de Vitória, a gente ficou de responder hoje. Isso. Ele pergunta, basicamente, né, que ele antigamente usava uma ferramenta chamada Defrag para organizar os arquivos de computador. Uhum. Só para a gente entender rapidamente, o que o Defrag faz? Quando eu gravo um arquivo no computador, no disco do computador, esse arquivo fica espalhado em várias partes no HD. O Defrag fazia com que essas partes reunissem todas num único local para ficar mais rápido o acesso. Isso não é necessário mais nem para computador, porque os sistemas operacionais já fazem essa organização automaticamente, nem no celular também. Também funciona, o sistema operacional do celular também faz essa organização sem nenhum tipo de problema. Então, Franco, isso era utilizado no passado. Hoje em dia a gente não utiliza mais, não tem necessidade mais disso. Tá certo. Vamos pro golpe da semana? Vamos lá. O golpe tá aí. Vamos lá. O golpe da semana, Fernanda, é a parte de identificar um site falso de viagens, né? Então, existem sites, né? Agora com o período de férias, né, muitas pessoas correm atrás de pacotes, passagens de viagens, e os golpistas sabem disso, não é? Então, eles aproveitam esse impulso de aproveitar as ofertas, né, dentro desse período pré-férias, né, para aplicar os seus golpes, né? E aí, né, o que acontece? Você deve observar o site, né, principalmente não clicar em links que vieram de e-mails ou de mensagens, nesse caso. Vá lá na loja que está oferecendo aquele pacote, digita lá o site e veja exatamente se aquela é uma promoção que está valendo, né, mesmo se é verdade ou se não é nesse caso, né? Cuidado com os patrocinados lá do Google, lá em cima, então é importante fazer isso. Uhum. E antes de você pegar e fazer alguma coisa, é importante que você consulte, Reclame Aqui, né, e o próprio Google, né, para poder saber se tem alguém que foi mal atendido ou que não teve o seu pacote resolvido naquela loja. Perfeito. Gilberto, até sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.